mais um encontro do Academy. Mais um encontro do Academy. Segundo as minhas contas, nós já estamos lá nos 12, 13. Segundo as contas do André Rep, nós estamos nos 5. Se deixar o André contar, nós não saímos dos 5 ainda. Mas vamos lá. Obrigado por estar aqui, obrigado por se inscreverem, obrigado por fazerem parte dessa discussão. O encontro mensal é sempre gratuito. Todo mês tem um encontro e tem um curso. O encontro é sempre gratuito, mas se inscreve para poder vir para cá, para a gente começar a conversar melhor nos grupos. Depois que acabou o curso, você já pegou o link, você já baixou o seu link, já sabe onde está, guarda ele em algum lugar, sai do grupo. Tá? Você não precisa ficar no grupo depois que acabou o curso. A não ser que a gente combine alguma coisa, mas saia do grupo. Porque ficar em 200 grupos também não dá. Assistiu o curso, assistiu a aula, recebeu o link gravado, sai e vai embora. E eu sempre vou subir esse link, depois de algum tempo, lá no Academy. Então, sempre lá no Drive do Academy vai aparecer os links lá pelo Drive. Tá? Então, é só se organizar. Recuperação, recover. Que discussão das boas, né, cara? Que discussão das boas. A gente tá aqui num grupo forte, né? Nós estamos num grupo forte. Várias pessoas estão aqui, estão escrevendo um livro junto comigo, que se chama Mecanismos da Performance, onde nós já estamos na fase final. Agora é diagramação dos negócios e mandar para a editora, para publicar o livro. Nós estamos já nessa fase. E era uma das aulas da jornada, né? Dessa jornada da performance, do especialista em performance, que vocês estão participando. E eu resolvi trazer para o encontro, né? Para a gente poder fazer ela de uma forma mais geral, para todo mundo poder participar. Onde a gente pudesse falar um pouco sobre o que é fadiga, como que a fadiga acontece, e o que existe aí de processos de recuperação e recovery. Tá? Então, conforme vocês forem sentindo necessidade, pode me chamar, pergunta, a gente conversa. Vamos embora, vamos em frente. Lázaro, não precisa perguntar nada, tá? Vamos em frente sem atrapalhar. Eu vou tentar fazer uma busca na minha memória sobre essas coisas. Enquanto eu joguei, enquanto eu fiz esporte, os processos de recuperação, eles eram muito mal descritos, eles eram muito mal aplicados, e a gente tinha pouca coisa. Eu lembro de uma coisa boa, que na hora que eu puxo a minha memória, eu era adolescente, e eu dormia. Então, isso faz uma diferença tremenda. Tá? A gente vai discutir grandes processos de recuperação, a gente vai falar de meios, de métodos, mas, meu amigo, se você dorme, se você tem qualidade do sono, se você é daquele que deita e desmaia, no domingo você desmaia por 12 horas, você tem uma qualidade de recuperação maior do que todos nós. Então, processo número 1, sem começar a conversar. Né? Eu preciso de remédio, né, Sil? Eu sem remédio, a gente nem conversa sobre dormir. E o que eu mais gosto é que as pessoas chegam para mim e falam assim, Mário, faz higiene do sono. Meu amigo, eu faço higiene do sono desde o dia que eu nasci. Eu durmo 4 horas por noite. 4 horas por noite. Né? Ai, tira a luz. Meu amigo, eu já dormi na luz azul, já dormi sem luz, já dormi com a luz amarela. Não é assim que funciona para quem não dorme. Isso aí é conversinha. Conversinha. Mas se você dorme, e se você tem uma qualidade de sono, você tem um processo recuperativo fora do normal, tá? Então, se você fala assim, como que era na época de atleta? Na época de atleta o processo é simples. Se é adolescente, se é novo, você está sempre cansado, você dorme muito. Os treinos são exaustivos e você dorme. Se você for atleta,
tem um outro negócio. Você dorme mais ainda, porque você não tem que trabalhar, você está trabalhando, não precisa atleta, mas você não tem que outro turno, né? Você treina e dorme, treina, dorme, 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 vai para a escola, dorme na escola e volta. É esse o processo. Dorme, dorme que dá até medo. O processo de sono, ele auxilia demais em toda essa nossa conversa. Então, a primeira busca que vocês vão fazer em qualquer nível, a Dona Maria que vem, os atletas, o pessoal que quer performance agora, qualquer nível que vocês estiverem buscando, o sono é a primeira parte. Ah, Mária, meu aluno falou que não dorme bem. Não adianta olhar para a carinha dele e falar assim, olha, você não dorme bem, então faz o seguinte, você precisa dormir. Tira o celular, faz higienezinha. Não. Arranca o seu receituário do bolso, encaminha ele com o médico, pede qualidade, avaliação, pede melhora da qualidade de sono, análise dessa qualidade de sono, porque não é assim que tratam um problema sério. Não é tira a tela da sua frente que você vai dormir. Né? Hoje a gente estava conversando no almoço e falaram para mim, nossa, você precisa pôr música para dormir. Meu amigo, eu adoro aquelas músicas de sono profundo que você coloca no YouTube. Não sei se já viram. Tem umas músicas que adoram, ajudam você a dormir. Eu adoro, eu coloco elas, eu durmo rápido, porque eu tenho tanto ódio da música tocando. É pior que música de rave, né? Ela fica brum, 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 brum. Você fala, eu tenho que dormir, porque se eu ficar acordado, eu vou quebrar o computador. Vou ficar ouvindo essas músicas do YouTube. Né? Eu preciso dormir, senão eu vou matar alguém de tanta raiva. Mas é um processo sério que eu tenho que tratar de uma forma séria e não dar diquinha. Dar diquinha é uma história que está me pegando. Vocês sabem disso, vocês estão comigo há muito tempo. Vocês sabem disso. Dar diquinha, faz atividade física. Meu amigo, essa fala não resolveu nada, tá? Ninguém fez mais atividade física porque você falou que tinha que fazer. Como que você prescreve? Quantas horas caminha? Quantas horas anda de bicicleta? Quanto sobe de escada? Em que dia faz o quê? É prescrição isso, tá? Não é diquinha. Diquinha não vai dar certo. Olha, para você dormir melhor, feche os olhos, né, e conte 13 carneiros. Ah, vai para o inferno. Vai para o inferno. Você tá louco. Você usou muita maconha na faculdade e se perdeu. Tem dificuldade de sono? Tem muita dificuldade de sono. Tá? Se eu pensar depois disso, né, para a vida, eu vou lembrar que quando eu fui trabalhar com os atletas, a gente pensava muito no processo de recover, pensava muito quantos dias descansar. Então, primeiro eu falei de sono, depois eu vou falar de processos de descanso. Então, o descansar, ele, ele sempre tem uma boa relação com o resultado da recuperação. Mas lembra o seguinte, a maioria dos esportes não descansa, tá? A maioria dos esportes se treina um dia antes e se compete no outro dia. Uma grande parte dos esportes se treina no mesmo dia da competição. Né? Vamos pegar o caso futebol, que é um caso clássico nosso. Como ele nunca treina, ele também nunca descansa. Então é um trabalho complicadíssimo, né, cara, de resolver. É um processo complicadíssimo de se resolver. Então, primeiro vem o sono, depois vem a qualidade desse descanso, que também não é uma coisa simples, que também não é, olha, descansa para amanhã. Eu gosto quando fala descansa e coma bem. Descansa e coma bem, eu penso numa rede com vinho. Né? Eu vou ficar deitado numa rede, tomando um monte de coisa, comendo um monte de coisa errada. Nos últimos tempos, a gente começou a falar dessa palavra nova, que se chama recovery. Tá? É uma palavra nova. Ela, ela, ela vem sendo usada, vem sendo testada, apareceu tecnologia em volta disso,
apareceu tecnologia, tem muita coisa sendo testada, e eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção. Tem muita coisa que não vai virar nada, tem muita coisa que pode ser muito interessante. Tá? O primeiro problema que eu vou chamar a atenção de vocês, hoje, com o entendimento que a gente tem hoje, só faz recuperação quem faz avaliação do processo. A gente está brincando com o assunto, de novo, avaliação. Só faz recuperação quem tem avaliação do processo. Eu quero entender quanto o meu aluno precisa descansar. Eu quero medir quantas horas ele precisa ter de descanso. Eu quero entender qual foi a intensidade desse esforço para gerar um processo de recuperação. Precisa ser avaliado. Se a gente não começar a fazer isso de verdade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? A gente vai ficar fazendo essas coisas ridículas, coloca a bota e faz pistola. Coloca a bota e faz pistola, ele é chamado de o maior placebo que nós inventamos na história. Tá? É um placebo gostoso? É um placebo gostoso. É um placebo sensacional? É um placebo sensacional. Nossa, põe a bota, vai para cima e dorme. Cara, dormiu é processo de sono. Aí eu me sinto bem fazendo bota assim, você fica 1 hora deitado, meu amigo. Você fica 1 hora quietinha, você descansa. A bota. Faz 100 também que dá certo, tá? Se você tiver uma filha, um filho, coloca ele para fazer massagem nos pés. Você vai ficar mais feliz ainda. Tá? Se ainda grandes coisas são um problema, vamos tentar entender qual um caminho que a gente pode seguir, que a gente pode pensar em otimizar e fazer de verdade essa coisa que eu estou chamando aí com vocês de otimização, né? Eu vou lembrar que eu tenho 2 tipos de fadiga, tá? Eu tenho um processo de fadiga chamado fadiga central e eu tenho um processo de fadiga chamado fadiga periférica, tá? Fadiga central, tá? A fadiga central, ela está associada ao sistema nervoso central e refere-se à diminuição da capacidade de gerar ou sustentar comandos voluntários para os músculos. Então, eu vou pensar no que na hora que eu falo em fadiga central? Eu vou pensar em depressão de neurotransmissores, eu vou pensar em aumento da percepção de esforço, eu vou pensar em disfunção de controle motor e eu vou pensar em hidratação inadequada. Depressão de neurotransmissores. A redução de neurotransmissores como dopamina, serotonina, afeta a motivação, a capacidade de manter o esforço mental e físico. O aumento da percepção de esforço. A percepção subjetiva do esforço aumenta durante exercício prolongado, dificultando a manutenção da intensidade. Disfunção de controle motor. Alterações na ativação cortical e na sincronização dos neurônios motores, reduzindo a eficiência do movimento. Hidratação. A desidratação pode impactar negativamente a função cognitiva e a percepção, exacerbando a fadiga central. Então vamos lá. Na hora que eu penso em fadiga central, eu tenho que pensar que eu vou pensar em hoje, tá? Vou parar de pensar como eu estava pensando antes, no antigamente. Vou pensar em hoje. Fadiga central tem uma questão que ela é assim, ó. A saúde mental do atleta interfere nisso. A competição interfere nisso. Você imagina se as pessoas estão numa Olimpíada? Você imagina o brasileiro que está numa Olimpíada com altíssima concentração ou altíssima pressão. Para um país que só é importante ganhar, estar lá não tem valor. Ter uma medalha de bronze igual a Medina teve, ou agora é pouco, tem pouco valor. Ele deveria ter ganho ouro, porque ele sempre ganha ouro. Né? Falou isso alguém sentado num sofá que nunca surfou. Né?
Assim, nós somos um país que cobra muito, tá? A nossa cultura esportiva, ela é muito ruim, né? A gente vem de uma monocultura que a gente acha que falar de futebol é falar de esporte, né? E a gente quer discutir em cima de critérios de boteco. Então, o raciocínio, a conversa sobre o alto rendimento, mesmo nós somos sendo professores, profissionais da área da saúde, profissionais do exercício, eu vou pensar que tem muito a ver com aquilo que a gente vivencia aqui. Então, assim, para mim, eu olho para uma Flavinha, por exemplo, que ficou entre as 8, para mim isso já é fora do normal. Eu sei a condição do Brasil. Não é mais condição financeira, é condição brasileira, né? É condição brasileira. Como tem muita gente lá lutando, você imagina a pressão que essas pessoas estão. Interfere no processo de fadiga? Interfere. Esse monte de informação que a gente recebe agora, interfere no processo de fadiga? Interfere. Né? Então, na hora que eu começo a cuidar de um atleta, eu começo a pensar muito como ele pensa e como ele reage, como ele pensa e como ele reage. Vou dar dois exemplos que eu tenho usado para vocês. Eu tenho um menino que está correndo, está treinando para correr a maratona e vai correr lá ajuda eu, Silmara, como chama? Em Ushuaia. Ushuaia. Eu nunca lembro o nome dessa cidade. Ele vai fazer uma maratona na neve numa montanha. Problemas. A neve, a montanha e a maratona. Ele nunca correu maratona. Então, agora ele resolveu fazer tudo isso de uma vez. E nós estamos se preparando para isso. Tá? Nós estamos preparando para isso. Eu passo os treinos e eu fico vendo, eu fico tentando entender como ele reage, como que a cabeça dele está pensando, como que ele se sente. Por exemplo, ele fez uma corrida treino, ele fez a maratona de São Paulo agora, correu 42 quilômetros. Foi a primeira vez na vida que ele correu 42K já para baixo de 4. Tá? Já para baixo de 4. Então, ele está comemorando muito, ele está feliz, ele está se sentindo muito bem. Tá? Em contrapartida, do outro lado, tem a Larissa. A Larissa, que é a bombeira lá que está competindo, esse final de semana ela foi para uma competição, que não é a competição que ela vai fazer, né? É uma outra competição, que foi aqui no Brasil. Ela nem treinou para essa competição, é diferente, é uma outra prova. Ela chegou lá, pegou em terceiro na geral, primeiro em dupla mista. Cara, é um monstro. Entrou na competição, ela tem um hiperfoco de competição que é bicampeã mundial dessa prova dos bombeiros. Ela reage, é, durante os treinos, ela fala assim, Mário, eu tô ficando muito cansada. Eu falo, manda um vídeo para ver você cansada. Ela fala muito cansada, a boca dela tá azul. De tanto esforço. Não é o cansado da dona Maria, que ela suou, ela fala, nossa, tô cansada. A boca tá azul. Você fala, caralho, cara, ela não tem oxigênio no corpo funcionando. O nível de esforço que ela faz é muito alto, só que isso gera a dopamina dela. Na maioria das pessoas não gera dopamina. Então eu preciso pensar como que isso vai fazer diferença. Então, o que existe na ciência, na literatura, sobre esses processos? É o que nós vamos começar a tentar conversar e entender. Depois, já tem fadiga periférica. Ocorre nos músculos e resulta dos processos locais dentro do tecido muscular. Definição simples. Depressão de ATP, acúmulo de metabólitos, alterações da excitabilidade da membrana muscular e a própria microlesão muscular. Tá? Depressão de ATP, a falta de ATP, a principal fonte de energia para a contração muscular,
leva à incapacidade de sustentar a força muscular. O acúmulo de metabólico, substâncias como o íon de hidrogênio causam acidose e interferem na função contrátil. Alterações de excitabilidade, mudanças na condução elétrica das fibras musculares, compromete a capacidade de gerar força. Lesão muscular, microlesões nas fibras musculares devido ao esforço repetitivo ou intenso, contribuem para essa fadiga periférica. Então, eu vou tentar entender os métodos que fazem essa recuperação desses dois sistemas, ok? Então, eu vou começar por fadiga central, tá? A primeira coisa que aparece na literatura é treinamento mental e técnicas de relaxamento. Meditação, mindfulness, respiração profunda, relaxamento muscular progressivo aparecem como os principais meios de treinamento mental. A aplicação prática disso, integrar sessões diárias de meditação ou práticas de mindfulness após treinos intensos para reduzir o estresse mental e melhorar a recuperação do sistema nervoso central. Primeira coisa que vocês vão notar aí, a recuperação ela é primeiro aguda. Então, acabei de treinar, o que começa a acontecer? Acabei de treinar, se for no caso de um atleta, não é ir embora para casa, tá? Começa a acontecer um monte de processos. Um monte de processos. Eu vou sempre pensar nessa ordem. O que acontece logo após, o que acontece na primeira hora, o que acontece 3 horas depois, e aí 12, 24, 36 e 72. Então, o processo que eu vou pensar de recuperação, que vai se enquadrar naquela história do mecanismo de performance, ela é essa. Eu preciso pensar em forma aguda para crônica. O que acontece muito hoje? Treina, não faz nada. Treina, não faz nada. Treina, não faz nada. Aí no dia antes da prova, quer fazer bota. Isso não é recuperação, tá? A recuperação é o que eu vou fazer a partir do momento que eu parei de treinar. Né? A partir do momento que eu terminou meu treino, o que eu faço? Eu tiro o tênis ou fico de tênis? Eu tiro a roupa molhada ou fico com a roupa molhada? Suada? Eu sento, coloco um fone para começar a dar uma relaxada mental, já tudo preparado para isso, ou eu faço uma recuperação ativa leve? Olha quanta coisa que eu posso pensar em estratégia. Qual vai ser a melhor? Aí você pegou um caminho que não existe. Tá? A questão é assim, o que você faz todo dia para se sentir melhor? Como você relaxa todo dia? E o relaxar é um processo treinável, que você tem que repetir sempre. Sempre. Tem que fazer sempre. Tá? Começa então por essa questão. Medita ou não medita? Faz alguma técnica de mentalização, né? Eu gosto dessa ideia, eu nunca faço com ninguém, mas eu até gosto dessa ideia. Tá? Eu gosto muito dessa ideia. Mas eu aproveito muito para conversar nesse momento. Tá? Eu aproveito os primeiros segundos depois do treino para conversar. Conversar sobre o objetivo de hoje, o próximo objetivo, como que isso está acontecendo. Tá? Pensando em prática mental, ok? Depois, o que mais tem? Sono de qualidade. Manutenção de uma rotina de sono regular. Uso de técnicas de higiene do sono, né? Como evitar telas e criar um ambiente escuro e silencioso. Monitorar a qualidade do sono com dispositivos vestíveis e ajustar a rotina de treino
e recuperação conforme necessidade para garantir de 7 a 9 horas de sono de qualidade. Então, quer dizer, já falei sobre isso. Se não começar por aqui, nem adianta. Se não dorme bem, já ferrou tudo. Já ferrou tudo. Tá? Vai ser mais difícil? Vai ser sempre mais difícil. Eu preciso de qualidade de sono. Tá? Qualidade de sono. Depois disso, o que existe na literatura? Se fala muito em nutrição adequada. Dieta rica em carboidratos complexos, proteínas magras, gorduras saudáveis e adequação da hidratação. Planejamento de refeições balanceadas pré e pós-treinos para otimizar a disponibilidade de nutrientes e promover a recuperação neuromuscular. Então, aqui, na minha prática, comigo acabou o treino, o que vai comer? Não é quando chegar em casa. E não é uma barrinha de cereal. O processo de hidratação e de nutrição, ele, para mim, tem que iniciar imediatamente na hora que terminou o treino. Quando eu trabalhava com ciclistas, a gente colocava muito no apoio já toda a alimentação deles pós-treino. E o que eles faziam pós-treino? Uma ingestão grande de carbo. Ingestão grande de carbo. Então, acabava o treino. Carbo. 1 quilinho de macarrão. Sem molho, sem sal, sem tempero. Uma delícia. Frio. Atrás do carro de apoio. 1 quilinho de macarrão. Você olha para um ciclista, você vê que a vida dele é fodida. Que ele tem ódio do mundo. Né? Porque ele acabou de pedalar 100 quilômetros, ele come 1 quilo de macarrão gelado. Sem sal. Sem nada dentro. Tá? Sem tempero, sem molho. 1 quilo de macarrão. Cara, um cara que pesa 60 quilos, ele tá pondo carboidrato até dentro da orelha. Tá? Até dentro da orelha. 1 hora depois, a minha nutricionista gostava muito de começar a ingestão de proteína. Então, fazia carbo logo na hora que acabava, e depois se fazia proteína 1 hora depois. Tá? 1 hora depois já chegou em casa. 1 hora depois consegue começar a colocar proteína. Eu já vi atualmente vários nutricionistas falando que não precisa fazer essa divisão, que o processo alimentar, nutricional pós-exercício, ele pode conter todas os nutrientes, os macronutrientes, tá? Que não tem problema. O processo é quanto e em que momento. Eu gosto muito, mas muito, terminou, começa a beber. Vocês vão vendo eu beber água pela primeira vez na vida. Mesmo porque eu treinei hoje. Então, depois dessa fala que eu dei para vocês, quem não se sentir bem, quiser sair, pode sair. Eu treinei hoje, e aí eu estou tomando água. Precisa comer. Eu gosto muito dessa ideia. Acabou de fazer. O que começa a comer? Se é junto, se é separado, não importa muito. O que começa a comer? E, principalmente, o quanto de hidratação vai começar a fazer. Né? O quanto de hidratação vai começar a fazer. Porque precisa muito. E isso vai fazer muita diferença no processo todo. Tá? Quanto de sódio, o quanto que saiu, o quanto de eletrólitos perdeu. Eu preciso mensurar para hidratar, mensurar para hidratar. Alguma coisa eu tenho que começar a fazer. Mas eu pensaria hoje nessas 4 coisas. Nessas 4 coisas imediatas. Sistema nervoso central, tá? Eu pensaria muito
meditação, o que começa a fazer, desde a hora que acaba até a hora que volta. Eu pensaria muito. Tá vendo? A água deu alguma coisa errada aqui dentro. Eu pensaria muito no processo de sono, no processo alimentar e no processo de hidratação. São as 4 coisas básicas para pensar em sistema nervoso central. Tá? Vamos periférico, que é o que a gente fez de destruição pior. Fadiga periférica. Primeira coisa que eu pesquiso aqui, eu começo a olhar. Alongamento e massagem. Alongamento estático, dinâmico, massagem esportiva, terapia de liberação miofascial. Incorporar sessões de alongamento após o treino e programar massagens semanais com profissionais qualificados para reduzir a tensão e melhorar a circulação. Acabei o treino. Automassagem. Relaxamento. Não na hora que chega em casa. A partir do momento que acabou. Eu inverto. Esse negócio da liberação, faz depois, no outro dia. Eu gosto da massagem. Acabou? Alonga a massagem, alonga a massagem, alonga a massagem. Se tiver bolinha, se tiver alguma coisa para passar em cima, se conseguir que alguém faça, que tenha massagem no clube, imediatamente após ter terminado o exercício. Tá? É imediatamente após ter terminado. Tá? E massagens de coisas até de simples até mais complexas, tá? Massagem de pôr a mão, tá? De sentir aonde estão os nódulos após o exercício. Por isso que é bom um especialista fazendo isso. Tá? Não esperar somente fazer isso quando... Nossa, faz lá no dia da competição, eles querem fazer isso. Não, imediatamente após o treino. Porque tudo que eu vou começar a falar daqui para frente quanto mais rápido eu fizer o realinhamento das fibras musculares, melhor é o processo. Na literatura, existem 3 melhores processos. Processo número 1, sauna. Processo número 2, banho turco. É um banho feito com água quente, forte, que você faz massagem. A pessoa normalmente vai estar em cima de uma pedra, né? Para ter água, precisa ser um lugar especial. E, em terceiro, é a massagem. Massagem terapêutica, para relaxar. A gente não tem sauna do lado da quadra. A gente não tem a ducha quente do lado da quadra. Eu posso pensar em usar a automassagem como uma estratégia. Professor, eu posso pensar em rolinho para fazer como se fosse liberação? Pode, meu amigo, faz massagem. Pode fazer o que você quiser. Mas essa massagem, ela ajuda ou reajusta a qualidade do alinhamento da musculatura. Tá? Então, imediatamente após a atividade, pensa muito em alongamento e massagem. Depois, a gente tem aí a novidade, né, do mundo, se eu uso crioterapia ou se eu uso termoterapia, né? Se eu uso gelo ou eu uso calor. Né? A literatura, o normal é ainda usar o gelo depois da atividade. A gente viu ali em artigos já mostrando que o calor pós-atividade é melhor do que o gelo. Tá? E eu vou falar para vocês o que eu raciocínio em cima disso. Muscular responde muito melhor ao calor. Articular, o frio ainda tem um poder da fisioterapia, me corrige se eu estiver errado aí. Agora, no articular, o frio tem uma
uma qualidade muito importante. Então, eu pensaria no calor para fazer músculo, e eu pensaria o que eu faço com o joelho, com o tornozelo, com o ombro, com o cotovelo, com o quadril. Se você olhar, você vai ver muito atleta até hoje que faz isso, acaba o treino, ele coloca bolsa de joelho, bolsa de gelo no joelho, bolsa de gelo no tornozelo, bolsa de gelo no cotovelo, bolsa de gelo nos ombros. Tá? Porque resfriar essas áreas com menor ativação, melhor circulação de sangue, me parece, e a literatura discute um pouco isso, que é muito importante. No músculo, no músculo, o calor é melhor do que o frio. Ah, mas é frio. Pode fazer o que você quiser. O calor é melhor que o frio. Se você não tem como fazer calor, faz frio, mas tudo bem. Você sabe que o calor é melhor que o frio. Tá? A massagem logo após o exercício não pode levar a uma lesão? Não. Não é afundar o músculo, é fazer massagem. O choquinho lá do futebol que pega o braço de pau. Né? É a massagem, assim, a minha, automassagem, ó. Isso aqui é massagem, tá? Treinei muito hoje, automassagem, automassagem. Tá? Massagem. Vai ajudar. O alongamento vai ajudar. O calor vai ajudar. E o, o frio vai cuidar das articulações. Tá? Professor, mas é aquele negócio da banheira de gelo. Cara, eu acho sensacional. Né? Eu acho sensacional. Uma pataquada depois do exercício não tem nada mais legal do que fazer as pessoas mergulharem na banheira de gelo. Nada mais legal. Você chama de pataquada combinada. Não reduz porra nenhuma, não melhora o músculo, mas eu te afundo numa banheira de gelo e você fica em estresse mental. Estresse. Porque você está passando frio. Estresse. Tá? Ai, mas melhora, meu amigo. Vamos falar sério. Vamos falar de esporte. Vamos falar de rendimento. O calor é melhor para o músculo. Tá? Como que eu vou fazer para o calor chegar imediatamente após o treino? É a minha primeira questão. O calor pode vir com uma sauna imediatamente após o treino? Pô, se tivesse uma sauna, né? Se tivesse uma sauna grudada dentro do ginásio, dentro da quadra, dentro do campo, para mim seria o mundo perfeito. Tá? O calor, ok? Crio, tem aparecido algumas coisas legais agora, massagem com jato gelado, que faz a massagem bem profunda com gelo. Não imediatamente, mas no decorrer do processo de recuperação, tem parecido ser bem importante. Então, sauna portátil, o Rodrigo, o problema é calor que ela produz. Né? Todos os estudos que mostram a qualidade da sauna estão acima de 50 graus. Normalmente as saunas portáteis, elas têm 45 graus. Então, é a quantidade de calor que ela produz. É o que vai fazer a diferença. Tá? Então, se a sauna portátil conseguir produzir esse calor e manter esse calor, interessantíssimo. Tá? Esse jato de gelo chama muita atenção. Né? Esse jato de gelo chama muita atenção. Essa crio em massagem, ela tem sido bem interessante. Tá?
o Lázaro, o Evânio está pior que você. Se ele não falar do Katsu dele, ele morre. Né? Ele escreveu um artigo com 380 páginas pro livro, para falar do Katsu. É um Katsu mesmo. Vamos continuar que eu posso chegar lá. Exercício de baixa intensidade ou famosa recuperação ativa. Na maioria das vezes, as pessoas precisam da recuperação ativa ao invés de todos os processos passivos. Lembra que, central, eu vou ter modificações do sistema simpático durante o exercício. E depois que eu parar de fazer o exercício, eu vou ter o aumento do sistema parasimpático. Só que no processo de fadiga ou de estresse, isso não está muito bem alinhado. E na hora que eu faço a recuperação ativa, eu acelero um pouco a função do simpático e eu faço o parasimpático funcionar em rebote. Tá? Então, a recuperação ativa ainda é uma forma extremamente inteligente de melhorar os processos. Por exemplo, se o aluno chegar para vocês, ou que ele chega para mim, o atleta ou o aluno, e ele falar que está com dor muscular, eu coloco para aquecer fazendo uma atividadezinha aeróbica de baixa intensidade. Dá uma pedaladinha, dá uma andadinha, dá um trotezinho. Cara, realinhamento. Lembra que eu estou pensando em realinhamento de fibras. Eu aqueci, essas fibras se ajustam, porrada. No processo pós-atividade, você faria a recuperação ativa? Se vai ter como descansar até amanhã? Não. É a mesma questão do gelo, tá, cara? É a mesma questão do gelo. Se a gente pensar em remoção de metabólitos, uma banheira de gelo, sem banheira, em torno de 1 hora eu estou em condição basal de novo, tá? Numa banheira de gelo, aí muito mais rápido, 59 minutos e meio, eu volto para uma qualidade basal. Só que o cara fica no estresse. E colocar o cara no estresse não é bom. Então, lembra, ele precisa de sono e ele precisa de meditar. Ele está cansado, o treino foi muito forte, mas ele tem 12 horas até o próximo treino, deixa ele ir embora. Não vai fazer recuperação ativa. Numa atividade esportiva, por exemplo, igual a Olimpíada agora, compete, faz 3, 4 provas no mesmo dia, dependendo do esporte. Recuperação ativa ajuda bastante. Tá? Bastante. Tem dor muscular ainda no dia seguinte. Uma atividade de baixa intensidade ajuda a aquecer e realinhar. Tá? Então, são estratégias usadas em tempos diferentes. Mas para mim é muito boa. Olho para ela com grande importância. Tá? Nutrição pós-exercício. Né? Então, para o sistema nervoso central é importante e para o periférico também é importante. Tá? Shakes, o que vai comer de refeição depois. E lembra muito bem que tem um processo interessante aqui. A refeição pós-exercício não é janta, tá? A refeição pós-exercício é refeição pós-exercício. Então, por exemplo, eu tenho muita gente que treina pela manhã. Muitos esportes e muitos atletas que fazem atividade de manhã. Treina das 9 às 11, aí começa a fazer a dieta o pós-treino. Vai comer o processo, 1 hora depois o que vai comer. Mas não devia estar almoçando? Mais tarde. Almoço é outra coisa. Mas na hora do almoço eu não consigo. Não, meu amigo. Pós-treino é mais importante que o almoço. Coloca ele às 1h30 da tarde lá, depois você empurra um pouco de comida lá. Pós-treino não é almoço. Pós-treino não é janta. Tem muita gente que vai na academia e fala, eu saindo daqui,
eu vou jantar. Isso não é pós-treino, tá? O cálculo calórico muda completamente. Pré-treino e pós-treino entram em cálculo calórico. Mas eu preciso saber que eles não são nem janta nem almoço. Você imagina num cara igual desse do ciclismo que eu falei, que ele vai pedalar, 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 ele vai comer 1 quilo de macarrão. Depois ele vai começar a comer proteína. Nós nem chegamos no almoço ainda. Nós nem chegamos na janta ainda. É uma outra coisa. Então, o que tem acontecido muito nesse processo de recuperação é a falta da qualidade alimentar. Substitui, faz uma recuperação pós-treino pequena, porque vai jantar depois. Está errado. Jantar é uma coisa, pós-treino é outra. Almoçar é uma coisa, pós-treino é outra. Então, tem que pensar de forma diferente. Ok? Eu vou pensar também numa das coisas que eu mais gosto, que é terapia de contraste. Eu gosto muito do calor com o frio. A alternância entre banhos quentes e frios pode promover a recuperação muscular. A maneira aplicável disso é imersão em água quente e fria por intervalos de 1 a 2 minutos, totalizando cerca de 20 minutos de trabalho para reduzir a inflamação e melhorar a circulação. O que eu falei do método de sauna, esse é o melhor dos métodos. A sauna de recuperação, ela é um contraste. Eu faço 11 minutos a 55 graus, 11 minutos a 55 graus, e um mergulho em água gelada, ou ducha gelada. O bom seria ter uma piscina gelada já para o cara mergulhar. Saiu, faz uma segunda sessão. Mais 11 minutos, mais uma mergulho gelado, mais 11, 4 vezes desse tipo de atividade. Mas o contraste, quando não tem sauna, eu gosto demais. Calor, frio, calor, frio, calor, frio. Tá? 1 minuto de calor, 1 minuto, 30 segundos de frio. 1 minuto de calor, 30 segundos de frio. Tá? Gosto demais pro músculo. Pro músculo. Então, se for músculo, o corpo tem que caber dentro desse lugar que está quente e frio. Tá? Tem que caber. Não vai pegar um baldinho e colocar o pé torto lá dentro. Tem que ser um lugar que eu caio lá dentro. Tá? Quente e frio, quente e frio. O método contraste, para mim, é um dos melhores métodos que existe. A terapia de contraste. Ah, mas Mário, para você é uma coisa e para a ciência é outra. Lógico. Para a ciência, ela mede isso de forma corte vertical, corte. Ela pega as pessoas, oferece um treino e faz esse tipo de análise. Eu falo para mim, porque eu faço isso com meus atletas e eu estou medindo a recuperação deles. Eu gosto muito do contraste porque a resposta da recuperação pelo contraste ela é sempre muito boa. Tá? Não é por corte, é eficiência contínua. Okay? Sauna melhora aumento da circulação, promove relaxamento muscular. Sessões de sauna entre 15 a 20 minutos após o treino podem ajudar na recuperação e melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir a rigidez muscular. Então, olha como uma coisa vai completando a outra. Eu preciso pensar em alguma coisa do sistema nervoso central e eu preciso pensar em alguma coisa muscular, alguma coisa que realinha qualidade as fibras musculares. Tá? Mário, você também pensa na articulação, no joelho, no tornozelo? Eu penso, mas isso eu posso fazer depois. Não preciso fazer isso na hora. Quanto mais rápido eu realinhar o músculo, melhor. Eu gosto do gelo no joelho, no tornozelo, no ombro, gosto muito. Mas isso ele pode fazer lá na casa dele já. Tá? Ele pode fazer na hora que ele chega em casa. Eu tenho bastante atletas que fazem isso. Acabou o treino, faz todo o processo de recuperação aqui. Na hora que chega em casa, gelo, 20 minutos nas articulações. Tornozelo, joelho, cotovelo e ombro. Né? Dependendo do esporte, lógico, né? Mas
faz em casa. Imediatamente eu vou pensar no músculo e eu vou pensar no sistema nervoso central. Então, sauna é uma ótima saída. O problema é ter ela do meu lado. O problema é ter ela do meu lado. Muita academia antigamente tinha sauna, né? Muita academia antigamente tinha sauna. Hoje em dia, poucas têm. Só que, às vezes, você pega alguns clientes que têm um negócio muito interessante. Eles moram em condomínio. Em condomínio que tem academia e sauna. Cara, eu uso isso fácil. Eu falo, vai treinar? Já liga a sauna. Porque você vai fazer um treinão e depois vamos fazer uma recuperaçãozinha na sauna. Eu coloco o cara 10 minutinhos na sauna e um contrastezinho numa água gelada, no banho mesmo, um banho frio, e ele já vai embora. Cara, vai diferente embora. Vai diferente. Condomínio tem sauna e hotel tem sauna. Às vezes o clube não tem, mas alguns lugares, às vezes o esporte não tem, mas alguns lugares tem. Alguns locais tem. Né? E eu não sei vocês, eu numa sauninha, com uma cervejinha, não, fazendo recuperação muscular, sou uma máquina. Uma máquina. Mas gosto muito dessa ideia da sauna. Por, por último, e pouco falado, e ainda muito usado, é a massagem de gelo. A gente chamava de varredura, né? Você fazia com sacos de gelo, fazia massagem local. É engraçado essa técnica, né? É uma massagem, só que usa o gelo para fazer a massagem, ao invés da mão. Então você põe um pouco de gelo num saco e você faz uma varredura, passa o gelo sobre os músculos, né? Tem o gelo, o cubo, ele tem as pontas dele e ele vai fazendo uma liberação, uma massagem, né? E o frio, ele vai dando uma sensação de bem-estar. Não quer dizer que o frio vai fazer com que o músculo... Não, é a massagem, tá? É a massagem. Então, para a gente pensar no processo, a gente vai pensar assim, ó. Sistema nervoso central. O que eu faço a cabeça desse cara ficar melhor? Como eu libero dopamina? Como eu libero... eu faço com que ele descanse e como que eu faço com que ele durma bem? Então, o raciocínio começa nessas três coisas, né? Como que eu faço com que ele descanse, como que eu faço que ele durma, como que ele faço que ele descanse, tá? E como que eu faço que ele relaxe o raciocínio, a cabeça. Lembra que isso são técnicas que devem ser usadas sempre. Sempre. Você pega aquela história que aconteceu agora na Olimpíada, da menina falar, da Rebeca, que perguntaram para ela o que você estava pensando. Ela foi em receita que eu vou levar, vou tentar fazer no Brasil. Cara, isso é treino. Você imagina nós numa final olímpica, né? O meu coração tinha caído no chão, né? Puta que pariu, cara. Que sonho. Tá vendo? E nós temos um problema que é assim, ó. Vou pensar em esporte agora, tá? Nós temos um problema que é assim. Essas pessoas que estão lá, elas estão lá para vencer. O vencer para um atleta da Islândia é uma coisa completamente diferente de nós. Nós, o vencer é dar uma casa para a mãe, ajudar a família. Você imagina quanta coisa esse cara carrega antes da competição dele? O nível de estresse que ele vai por causa dessas coisas, né? Vencer é a medalha. Não é isso, né? Não é isso. Só que na cabeça do brasileiro, que é emotivo, que é nervoso, que é latino, e tem essa preocupação com a família, né? Nós temos grandes dificuldades com os atletas brasileiros. Nós temos dinheiro hoje para colocar qualquer atleta para treinar em qualquer lugar do mundo. Qualquer atleta que vai ganhar uma medalha olímpica, tá? Você vai ver o Zezinho reclamando que não tem investimento, porque ele está em milésimo. Não tem por que investir dinheiro que não existe no milésimo colocado. Mas essas meninas, por exemplo, elas têm condição de morar, se elas quisessem, fora do Brasil e treinar onde elas quiserem. Só que nós fizemos mais inteligente.
para ginástica, nós trouxemos o técnico para morar no Brasil. Nós trouxemos as técnicas da Rússia, do outro lado do mundo, para vir morar aqui no Brasil e preparar toda essa geração. Tá? Por quê? Porque toda vez que nós saímos e nós temos diversos problemas. Nós saímos, chega lá, passa 2 semanas, ele fala, tô com saudades manhinha. Ô povo lazarento para gostar de família, cara. Ô povo desgraçado. Ai, saudade manhinha. Saudade manhinha, eu escuto, eu chego até a morrer do coração. Né? Tem saudade de casa. Você pega um cara que mora na Noruega, você coloca ele para ficar 6 meses longe de casa, ele esqueceu que tinha que ligar para casa. Não é assim que ele vive, essa relação manhinha. Né? Você tem que viver isso. E como você lida com isso? Né? Como que você cuida disso? Né? Então, isso é muito complicado. Então, primeiro, pensa na saúde na saúde mental do seu aluno, do seu atleta. Vai dar treino mais forte, avisa ele que vai dar um treino mais forte. Prepara ele para fazer um trabalho mais forte. Prepara a cabeça dele para ajudar no processo de recuperação. Pessoal, nós precisamos, a partir da hora de terminar esse treino, como ele foi o treino mais forte da semana, nós precisamos melhorar o nosso processo de recuperação. Nós vamos fazer respiração, nós vamos fazer massagem, você vai ouvir essa música que nós queremos que você relaxe um pouco. Eu vou pensar em todo o processo e eu vou ensinar ele a fazer isso. Quer ver? Teve uma época que eu trabalhei com uma ideia que chama anaerobiose. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu dava treinos de altíssima intensidade. Intervalos de treino de altíssima intensidade. Com biose, era por causa da acidose, era trabalhar com o organismo lá em cima. Eu chegava para dar treino, e isso era para os ciclistas, eu chegava para dar treino, eles estavam com síndrome cardíaco, eu entrava no mesmo ambiente que eles, todos eles tinham um disparo de frequência cardíaca. Só por ter me visto. Porque eles sabiam que no dia que eu aparecia, era para dar esse treino. O sistema simpático deles já aumentava a frequência cardíaca só por eu chegar no ambiente. Eu não montei o treino ainda, não falei qual vai ser o treino, não fiz nada. Só por eu chegar no ambiente, ele já tem um aumento significativo do sistema nervoso autônomo. Tá? O sistema vagal mandou bater, o desgraçado chegou, bate aí forte que ela vem porrada, meu amigo. Tá? Sabendo disso, eu posso brincar com isso ou eu posso pensar, se é assim, como que eu faço para que depois o organismo se ajuste? Se isso acontece nos dias fortes, como que eu faço para a pessoa já preparar o consciente dela para ela melhorar o processo de recuperação, para me ajudar no processo da recuperação da fadiga central, tá? Rodrigo perguntou, quando falamos de lutas, intervalos entre rounds, vemos bolsas de gelo no pescoço, auxiliares fazendo massagem nos músculos, posso contar o gelo como estimular uma sensação de relaxamento, pensando em fadiga central, e a massagem passando em fadiga periférica? Ou os dois, ou não faz sentido fazer nada disso? Faz sentido, Rodrigo, faz sentido. Faz sentido, mas lembra que ele faz isso toda vez no treino também, tá? Se você não faz isso no treino, pouco adianta fazer isso no dia de luta. Né? Então, por exemplo, até a postura dele, você já ensina. Ele pode estar no meio de um round difícil, complicado, mas ele sabe que toda hora que ele senta no banco, ou ele para e nós vamos fazer uma massagem nele, ele sabe como se posicionar para eu fazer a massagem. Eu vou fazer o gelo no pescoço, que vai diminuir a temperatura. Olha como o raciocínio é diferente. O gelo no pescoço, o colete de gelo. Tá? Para que é isso? Para diminuir a temperatura. Eu diminuir a temperatura, eu mudo o foco. O foco é alguma coisa tem que sair daqui e ir para lá. Ou alguma coisa tem que sair de lá e vir para cá. É o que o Evânio quer falar do Katsu.
ele usa o catsup para fazer recover. Ele faz uma oclusão, alguma coisa tem que passar. Não passou, não aconteceu, na hora que ele libera, acontece mais. Porque o organismo sinaliza que precisa acontecer. Mudar a indicação de calor no corpo faz muita diferença. Se vocês acompanham o Tour de France, vocês estão vendo os caras aquecendo com um colete de gelo. Ele aquece as pernas. O tronco dele não precisa ficar quente. Isso é muito legal, cara. A Nike lançou agora um colete de gelo, colete não de gelo, mas gelado, que dá para usar sem ter nada preso nele. A bombinha que faz ficar gelado desse tamanho aqui. Dá para fazer em qualquer lugar. Eu só não sugiro vocês comprar, porque deve custar 2K, né? Por enquanto. Acabou de lançar esse equipamento da Nike. O que o Evânio quer falar da oclusão é a mesma coisa. É um sistema, tá? De troca de nutrientes no corpo. Tá? Os equipamentos de fisioterapia, igual o Evandro colocou ali, usar o laser, porra, cara, aí é ferramenta boa demais. Né? Boa demais. O que eu venho pensando é assim, eu tenho conversado com muita gente sobre isso. O que você tem no seu cinto de utilidades, no seu bate-cinto de utilidades para usar? Eu não tenho nada. Eu tenho a, a, eu tenho gelo. Cara, como que você faz para acontecer com gelo? Eu consigo fazer massagem. Como que você faz para fazer massagem? Eu consigo fazer sistema nervoso central. Melhorar por meditação, que eu sou muito bom de ajudar nesse. O que está no seu cinto de utilidades, meu amigo. As tecnologias vão fazer diferença? É lógico que vão fazer diferença. A sauna vai fazer mais diferença que todas as outras? É lógico que vai fazer diferença. Mas eu não tenho sauna. Você tem banho quente. Você tem uma ducha tipo VAP, que faz água quente, que pode fazer até para usar para fazer massagem. Porra, é um belo de um negócio já. Né? É um belo de um negócio. O problema é que a gente não está fazendo nada e no dia pré-competição o cara quer deitar fazer uma bota. No dia antes da competição, ele precisa estar ativando. Nas últimas 24 horas da competição, ele começa um processo de ativação dessa musculatura, de forma até a mentalização, para competir. E não começar a fazer bota. Eu tenho atleta que pede fazer bota de manhã, antes de competir à tarde. Eu gosto quando acontece isso, porque aquele cabo da bota, que é de borracha, serve para bater nos atletas que pedem um negócio desse. Você já sai correndo, já dá 2 chicotadas nas costas do desgraçado. Você fala para nunca mais pedir um negócio desse, porque, cara, precisa ser muito idiota. Tá muito mal informado para pedir um negócio desse. Não pode. Vai fazer relaxamento na hora da competição. Né? Não dá. Precisa ativar. É um outro processo. É um outro trabalho, que a gente nem pode conversar uma hora. Vamos tentar fechar e finalizar essa história. A fadiga central e a periférica requerem estratégias de recuperação específicas, ajustadas às necessidades individuais dos atletas. A fadiga central pode ser mitigada através de práticas de recuperação mental, sono, nutrição e hidratação. Já a periférica pode ser abordada com técnicas de alongamento, massagem, crio, termo, exercício de baixa intensidade, nutrição pós-exercício, terapia de contraste, saúde e massagem com gelo. A aplicação dessas estratégias de forma individualizada e monitorada, lembra da avaliação, pode acelerar a recuperação, melhorar o desempenho esportivo e reduzir o risco de lesão. A educação dos atletas e treinadores sobre a importância de recuperação e o uso de tecnologias de monitoramento contínuo,
Tecnologias de monitoramento contínuo são essenciais para a implementação eficaz dessas práticas. Então, a primeira coisa que eu vou raciocinar é, do mesmo jeito que eu preciso fazer um treino bem feito, que eu preciso conseguir entender que carga que faz, eu preciso entender que intervalo que trabalho, eu preciso criar processos de planejamento e priorização, eu vou buscar entender o processo de recuperação. E esse processo não é bota e pistola. Ele tem um processo central, ele tem um processo em cima do sistema nervoso central, tá? E ele tem um processo muscular. Como que você vai fazer isso? Como que você vai desenhar isso? Vai fazer muita diferença. Do mesmo jeito que você aplica treino, você tem que começar a buscar estudar como que você faz a outra ponta do negócio. Mário, mas eu não trabalho com esporte de alto rendimento. O seu aluno também precisa pensar dessa forma. Se você é um cara que aplica treino de verdade, que dá treino, ele também precisa de processo de recuperação. E ele vai se sentir muito diferente. Por exemplo, a ideia do Rodrigo. Para pensar. Eu trabalho com boxe, por exemplo. Se na hora que finaliza o treino, eu tenho uma bolsinha de gelo para colocar no pescoço de cada aluno, isso faz uma diferença tremenda no processo de recuperação dele, no processo mental dele. Ele se sente dentro do esporte, ele tem a sensação de estar vivenciando com você o esporte o tempo todo, tá? E se você usa essa estratégia para discutir com ele processos de recuperação, ele vai fazer melhor do que os outros. O problema é fazer a diquinha. O que me mata hoje é a dica. Falar, vai fazer bota. Cara, a bota, em alguma situação, até pode ser que ajude. Não sei em qual ainda, não consigo raciocinar em qual. Mas pode ser que ajude. Mas não é vai lá fazer. Que dia, em que momento, quanto tempo, para quê, quando. As pessoas estão querendo fazer bota pré-competição, meu amigo. Você vai lá no dia de corrida, nas provas de corrida, tem os estandes de bota. Você olha, tem um monte de gente deitada fazendo bota antes da prova. Acabou a competição. Acabei de correr a maratona de São Paulo. O que que eu faço? Come. O que que eu faço depois? Depois da competição, na maratona de São Paulo, você faz, come. E depois, relaxa a cabeça. E depois, descansa. E depois, toma um vinhozinho para dormir bem essa primeira noite. Porque você não vai treinar na segunda-feira. Você não vai treinar na terça-feira. Você está em processo de pós-competição. Não tem treino. Então, se não tem treino, eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar com o atleta no dia a dia do treino. Ele treinou hoje, o que que eu faço para recuperar ele para amanhã? Ele vira para mim e agora ele fala assim, Mário, eu tenho uma bota em casa. Eu posso fazer na hora que chegar em casa? Eu falo, pode. Você vai fazer assim, ó, você vai pegar um lugar que você consiga ficar ou deitado, ou uma boa de uma poltrona que você consiga pôr as pernas um pouco para cima. Você vai apagar a luz, não ligar o celular. E você vai fazer 3 sessões de 20 minutos de bota. O que que ele vai fazer? Ele vai descansar. Lembra que eu quero buscar o descanso? Eu quero buscar o sono e eu quero buscar uma alimentação apropriada para ele. Eu já vou ter efeito do que a bota não faz. Tá? No meu cinto de utilidade sempre está o calor, tá? Como uma estratégia, ok? A massagem como uma estratégia e a alimentação como uma estratégia. Gostaria de fazer mais coisas? Gostaria. Gostaria de ter uma sauna? É meu sonho. Uma sauna do lado da Bandeirantes. Gostaria. Mas é o mais inviável até agora. Tá? Fala, Evânio.
Fala, Evânio. Não, eu queria falar que geralmente, quando tem alguma competição que tem bota, porque tem aquela bota Game Red que é de frio, tem a Game Red que é quente e frio, e tem a só a de ar. Geralmente é o mais utilizado, principalmente em standard, assim, né? Quando tem corrida ou competição, é a de ar, só a de ar, né? Então, geralmente, quando é só a de ar, eu costumo passar um gel térmico na região da perna e aí eu ponho a bota. Que aí eu tenho a sensação do calor mais a vasocompressão da bota. Aí tem um efeito recover até melhor. Mas isso pós-competição, né? Sim, não, isso sim, Mas pós-competição. pós-competição ele pode ir para casa, não vai fazer diferença nenhuma. Ele não vai competir no outro dia. Agora, se ele vai competir no outro dia, se ele vai ter competição no outro dia, o calor vai ajudar. Se ela ajudar no processo de calor, manda bala. Tá? Manda bala. Geralmente as competições têm sido 3 dias seguidos, né? Sexta, sábado e domingo. Você trabalha com outros esportes. Mas no domingo, manda ele embora para casa. Vamos fechar. Para fechar, a recuperação eficiente da fadiga central e da fadiga periférica é essencial para a otimização do desempenho esportivo e prevenção de lesão. A combinação de métodos de recuperação mental e física, ajustados às necessidades individuais, pode maximizar os benefícios e promover longevidade. Implementar estratégias baseadas em evidências pode não apenas melhorar a recuperação, mas também otimizar o desempenho geral e a qualidade de vida dos atletas. Então, para a gente finalizar, ela tem que fazer parte da sua programação de treino. Na hora que você faz o treino e você pensa na série, na recuperação, na intensidade, você tem que fazer o raciocínio pensando na recuperação. Se você não faz, você está pulando uma etapa. Se você não mede, você está correndo o risco de estar errando muitas coisas. Tá? Você está correndo o risco de estar errando em muitas coisas. E não prescrever vira diquinha. Diquinha não ajuda em nada. Dica é ruim. Dica é ruim. Ai, você precisa fazer massagem. Ai, você precisa dormir bem. Cara, lembra que você tem alguém que está pagando para te ajudar. Ele quer ajuda. Então, pensar nos mecanismos de recuperação vai ter uma eficiência tremenda no seu trabalho, que pode ser do fitness ou alto rendimento, não importa, vai fazer diferença. Ele vai estar melhor preparado para descansar, melhor preparado para dormir, qualquer pessoa precisa disso, melhor preparado para se alimentar, com qualidade de fadiga e estresse reguladas, né, descansado e pronto para a próxima atividade. Tá? Então é isso. Mais um, hein? Mais um. Mais um. Eu vou parar de gravar, mas não sai não. Deixa eu contar uma novidade.